Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um capítulo do nosso Diário Visual. Nessa edição, a gente vai estar vendo justamente a celebração dos 13 anos da G Magazine. Vamos ver uma retrospectiva e falar um pouco a respeito do que aconteceu na revista ao longo desse tempo. Só que antes de começar esse capítulo, eu vou pedir de sempre. Dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos lá. No projeto Diário Visual hoje em questão dessa semana, a gente vai estar vendo a edição número 154 e o editorial começou celebrando justamente os 13 anos e como eu falei que tinha um editor novo na outra edição, nessa já tinha outro editor. Enfim, o rumo que a revista estava levando. O Mundo G falava 13 gatos da atualidade, eu acho que lá no site eles colocaram uma lista de pessoas para eles votarem, de celebridades nacionais e internacionais, ou até mesmo um campo para a pessoa dizer quem era, para formar os 13 gatos da atualidade que estavam mais bombados e que despertando mais desejo da comunidade gay. E a revista listou todos eles, entre eles o Rick Martin, o Reinaldo Giannichini, Caio Castro, entre outros. Além disso, estava celebrando a vitória da primeira mulher presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, através do apoio do Lula e até mesmo por causa da popularidade com a qual ele terminou o mandato dele. Então foi bem tranquilo para dar continuidade no governo do PT através de projetos de ação social e de justamente importância com a comunidade mais carente, né, dentro do Brasil, e seguir justamente com todos esses projetos de governo. Além disso, falou, enquanto isso nos Estados Unidos, de um professor que estava incentivando pessoas a eliminarem pessoas LGBTs e até mesmo os próprios LGBTs a erradicarem com suas próprias vidas, porque eles deveriam reconhecer os seus pecados justamente como o pecado, o resultado, né, do pecado é a morte na visão dessas pessoas conservadoras. Ele estava incentivando elas já adiantarem esse trabalho. Ele acabou sendo investigado e muitas ONGs vieram à tona nessa época lá justamente para caçarem justamente o direito dele de poder ser professor, ainda mais com uma mentalidade criminosa dessa. No Mundo G também teve o outing do cantor italiano Tiziano Ferro, que acabou falando, né, a sua verdade e vindo a público sem medo mesmo de qualquer tipo de retaliação, porque ele estava muito orgulhoso de poder falar sobre a verdade dele. Teve também a Katy Perry falando a respeito da música Fireworks, de como essa música foi feita e adotada pelo público LGBT como uma forma de protesto e até mesmo de se sentirem cada vez mais orgulhosos das suas próprias vivências. E a possibilidade dos gay games serem realizados no Rio de Janeiro. Eu acabei nem pesquisando se realmente aconteceu. Se alguém soubesse, aconteceu seria em 2018. Os gay games aqui, comenta aqui embaixo pra gente saber. A voz da BGLT, apesar de continuar falando a respeito das conquistas que a gente teve ao redor do mundo, a parte gráfica tava um caos. Acho que você não tá vendo aí que eu vou colocar a imagem. Tava cada vez mais colorida, mais difícil de ler do que nunca. Mas teve uma coisa muito importante que falou aqui sobre a Idaho. No dia 17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia, porque nessa data, em 1990, a Assembleia Mundial da Saúde retirou o Código 302, que classificava a homossexualidade como doença. Então, por isso, o dia 17 de maio ficou marcado como dia para essa celebração. Teve também, eu acho que eu falei umas 2 edições atrás, que tinha começado uma coluna, Nordeste G, que eu falei que ela foi incluída na revista. Não era para falar a respeito da cena gay no Nordeste, mas parecia uma questão de falar sobre publicidade e para vender produtos e boates e enfim. Aí ela falou um pouco sobre a celebração dos 13 anos, fazendo milagres, falando das edições do Frota, do Bambam e acho que de aproveitar esse gancho também para falar do Rodrigo Carvalho, que apesar de ser carioca, foi uma pessoa que já posou diversas vezes, mas ele já era até considerado pernambucano há tanto tempo que ele morava lá. E além disso teve propaganda tipo de boy, de festa e de filme, mas uma coisa bem para vender produto. O Christian Pior estava falando, que é o Evandro Santos, falando em banalização da palavra hétero. Mona, você é maluca? Foi de forma irônica ele que fez um texto falando a respeito de heterossexuais que vivem de broderagem e de... Na verdade tem vivências homossexuais ou bissexuais e acabam falando que é só diversão, então é como se fosse uma brincadeira, que estão banalizando se chamar de hétero quando no final das contas eles não são. A entrevista da edição acabou sendo com quem
ganhou, né, a eleição para deputado federal, o Jean Willis, que é uma personalidade que a gente já tem conhecimento. Ele fazia comparativos a respeito da importância da luta pelas causas aqui no Brasil e a diferença com países de primeiro mundo, como a Europa, de como lá, apesar das pessoas curtirem muito festa, a parte de engajamento do empresariado e das políticas públicas para fazer com que as vivências da LGBT sejam mais fortes, era uma coisa que precisava ser estabelecida aqui no Brasil também, porque o investimento dos empresários muitas vezes é só oportunista para conseguir dinheiro e não existe muita preocupação política para que haja realmente uma diferença e uma melhoria das vivências LGBTs. Depois disso a gente chegou na retrospectiva G, que foi edição por edição falando como a revista evoluiu desde de Banana Louca para G Magazine, com o primeiro ensaio com o Vitor Xavier, que tinha ganhado um concurso de stripper no Raul Gil, e ia falando sobre todas as edições. As personalidades que posaram para a revista, que deram projeção, que fizeram que as vendas aumentassem muito e que fizessem a revista ser popularizada tanto no Brasil como internacionalmente. Mas é muito importante notar, quando a gente está lendo essa retrospectiva, é que até chegar a época ali de 2006, 2007, quando foi a Ana saiu, eles sempre começavam as notas falando sobre edição, falando sobre o garoto que tinha posado pra capa. Aí falava do Marcelo Pique, que foi um cinquentão que deu de 50 a 0 em novinhos, do Matheus Carriere, que foi o primeiro ator que posou e deu projeção nacional, o Vampeta, que criou toda a polêmica no meio machista, que é o futebol, mas acabou dando projeção mundial pra revista, e vai seguindo. Mas quando começa a chegar na época que a Ana saiu, eles começam a falar assim: a gente entrevistou o Cláudio Heinrich, a gente entrevistou o Reinaldo Giannichini, porque eles já não tinham mais como falar das pessoas que saíram na capa, porque não tinha mais famosos nessa época. Tanto que eles dão um pulo temporal quando estão falando das revistas, falam só de quem são das entrevistas. Em certo ponto eles falam: e o Tony Salles posou, que isso foi quase 2 anos depois que a Ana já tinha saído, e o Tony Salles foi realmente um famoso que posou para a revista, e a gente acabou sabendo depois, muitos anos depois, que ele foi tomando um balão dessa direção nova que tinha pego a revista ali, que só fazia as coisas de forma oportunistas e acabou levando a revista para a derradeira, que a gente bem já sabe, né? E agora a pergunta do Rafa, que vai ser meio que para nós dois. Dessa onda de celebração, que momentos marcantes do canal hoje em questão você consegue relembrar agora? Acho que vai ser só para nós dois não, né? Vai ser para todo mundo que acompanha o canal, porque eu acho que eu sei que o canal não é grande, mas tem muitas pessoas que são fiéis desde o começo. Eu acho que até para essas pessoas houve uma ressignificação da G. Eu acho que até muita gente que tinha carinho pela revista tinha aquele receio de falar desse carinho, justamente porque existia esse preconceito enraizado. E aqui o canal, como ele foi criado justamente para a gente enaltecer o editorial da revista, eu acho que isso trouxe uma sensação de conforto maior para quem sempre admirou a revista, que apesar de comprar a revista pela vontade de admirar o no masculino, e seja lá fazer o que quiser com a revista, porque todo mundo tem esse direito, eu acho que dá aquela sensação de tipo assim, essa revista foi importante para mim também por outras questões. Então nessa retrospectiva, acho que é muito importante para a gente e satisfatório reconhecer que a gente conseguiu trazer de volta essa memória e de forma muito importante, e as pessoas relembrarem que tipo, como editorial da G me ajudou a ser quem eu sou, a me descobrir. E a gente teve contato com tanta gente que fez parte da história da revista, como entrevistar o João Silvério Trevisan, que ele foi um ícone que catapultou editorialmente a revista para níveis de pessoas que têm a vida completamente transformada, sabe? E isso não pode passar em branco, não pode passar desapercebido, porque realmente fez a gente refletir, fez a gente crescer e ter contato com essa personalidade que está aí desde a década de 60, de 70, mudando a vida de tanto LGBT, não só individualmente, mas num cenário muito maior dentro da sociedade. Também como o Tony Reis, que está aí até hoje, sabe? Como o João também nativa, fazendo tudo pela comunidade, dando sangue. A gente não pode pensar que a comunidade é só farra e curtição, quando existe também um grupo de apoio de pessoas responsáveis e pensando politicamente nas nossas vidas também muito grande. Essa rede é muito grande. Não pode deixar de lado falar da Ana Fadigas, lógico, que acho que depois que a gente foi lendo as primeiras edições, foi a pessoa que a gente viu que estava por trás de que alimentou essa vontade da gente criar o canal e fazer com que todo mundo tivesse ciência da importância que a G teve editorialmente no Brasil e no mundo, porque era uma revista realmente muito rica, editorial, e que infelizmente se perdeu no final, mas não importa, porque a gente aqui tá para celebrar a parte que fez realmente diferença. E diversas outras pessoas, né?
que a gente conseguiu ter contato, o próprio Vander Rodrigues, que era fotógrafo da revista, que posou, que infelizmente se foi esse ano, realmente uma notícia bem triste aqui do canal, que a gente teve contato com ele, é uma pessoa super carinhosa, ele tinha um monte de edição, ele quis ceder pra gente edições autografadas que a gente conseguiu ceder para outras pessoas aqui do canal, que acompanham o canal. A gente conseguiu entrevistar diversas pessoas que posaram também, como o Michael Milani, o Marcelo de Paulo, que foi capa da revista, o Álvaro Viana, pessoas muito queridas que fez a gente enxergar que, apesar de todo o preconceito que existe sobre a revista, reforçaram a ideia de que tipo, ela foi realmente muito importante e que de muito valor para mais gente que a gente possa imaginar. Então, independente do rumo que a revista esteja tomando nesse momento agora, pra gente é muito satisfatório saber que essa memória de que ela foi tão importante vai continuar viva na mente de muita gente. Para mim, um momento marcante foi quando você refez o primeiro vídeo do canal, mostrando o quanto você conseguiu se desenvolver, porque, para quem não sabe, o canal começou também por causa disso, né? A sua dificuldade em falar em frente à câmera e tudo mais. E isso, como eu te amo, é muito lindo para mim de ver. E um momento bem egoísta, egocêntrico, foi quando eu participei pela primeira vez na frente das câmeras, foi um vídeo bem legal. E como você citou, a entrevista com a Ana Fadigas para mim foi muito emocionante, porque eu não conhecia a G Magazine, conhecia através de você. Eu tinha a mesma ideia pré-concebida de todos, que era só um material pornográfico. E aí, enquanto a gente foi lendo a nossa coleção, chegou a ter edições que eu chorei lendo. E eu pude falar isso com a Ana e ela também se emocionou, então foi um momento muito incrível. O nosso contato com a Ana realmente foi muito especial, porque partes que não foram para a entrevista da Ana, depois querendo conversar com a gente, depois que a entrevista terminou, ela se emocionou muito, falando como se eu fosse uma continuidade dela mesmo, trazendo à tona a realidade do que ela tinha em mente quando ela criou a G, que era de ter um contato muito maior com os LGBTs, de transformar vidas. Ela admite que ela usava, todo mundo gosta, né, da parte do entretenimento, do nude, apreciar a beleza masculina, mas que o fato da gente ter captado a ideia de como ela usava o nu masculino como uma isca para pescar as pessoas para comprarem revista e elas terem mais acesso à informação e saber dos seus direitos e seu lugar na sociedade, fez com que ela enxergasse como se eu fosse um braço dela, uma continuidade de um projeto que ela começou, e ela ficou muito emocionada. Realmente eu não posso esquecer isso que o Rafa falou, que o canal foi criado, muita gente não sabe, porque muita gente não assiste os primeiros vídeos do canal, que o canal foi criado realmente para eu lidar com a minha autoimagem, que eu tinha muito problema de me ver em vídeo, de ouvir minha própria voz. E esse vídeo de 1 ano para mim é tão especial que assim que passou, que completou o primeiro ano, eu botei o vídeo de primeiro ano, esse refazendo o primeiro vídeo, como o vídeo de quando a pessoa entra no primeiro vídeo do canal, ela vê como uma propaganda do canal. E depois, quando chegou a 2 anos do canal, eu troquei esse vídeo pelo de 2 anos e deixei lá um tempo. Só que esse vídeo humano é tão especial pra mim que depois do tempo eu acabei trocando e botando lá de volta, porque realmente ver essa evolução, essa transformação e de como o canal foi importante em tantas camadas, tanto para expor a realidade da G Magazine e quanto para tratar o meu problema de autoestima, de autoimagem, no caso, autoestima não, autoimagem e em relação a vídeo e voz, e saber que isso é uma coisa completamente sanada, porque eu tive a coragem de enfrentar isso, e que eu incentivo as pessoas que veem o canal a lidarem com isso também, porque existe como a gente se aceitar melhor e amar a gente do jeito que a gente é, e que isso muitas vezes é catalisado pelo bullying que a gente sofre na infância, por a gente ter que se encaixar num molde heteronormativo de ser o machão, de falar grosso, de agir de que nem homem, e que a gente pode quebrar isso, se aceitar e se amar do jeito que a gente é. Então o canal realmente teve uma importância numa magnitude muito maior do que se pode imaginar, e eu sou muito grato a G por isso. Deixe nos comentários os seus momentos mais importantes junto com o G em questão. Tanto do G em questão quanto da própria revista. Às vezes vou listar aqui, tipo assim, a G pra mim foi muito importante porque a pessoa tal posou pra revista, eu era louco pra ver o insight dessa pessoa, ou até mesmo parte de trechos e textos do editorial, que eu sei que tem muita gente ao longo desses anos do canal já comentaram que tipo assim, ó, esse texto de televisão mudou a minha vida, essa coluna fez eu repensar toda a minha história, e isso é muito importante. Depois chegou nos Poses e Afins, com diversos elogios a respeito dos ensaios e do que aconteceu, né, na edição anterior. E a fechação dessa edição, Pantera Cor-de-Rosa, foi com a Geise Arruda, que na época estava estourada por causa do famoso vestidinho rosa.
Agora, antes da gente falar dos ensaios dessa edição, eu vou pedir para vocês darem um pulo aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar aquele like e ativar as notificações, porque essa edição estava recheada de ensaios de garoto fitness, porque como o garoto de capa era um garoto fitness, eles aproveitaram para fazer todas as sessões com outros participantes desse mesmo concurso. O primeiro deles saiu no G Online, que foi o Leandro Luiz, que fez um ensaio dentro de uma academia malhando. Logo depois teve o Lolito Lucas Moraes, de 23 anos, que trabalhava como personal e já fez um ensaio mais baseado numa luta de boxe. O Desejo ficou com o Júnior Moreno, que mais pra frente acabou posando como capa de uma edição lá pra frente, que estava com 26 anos e também eu acho que depois de um tempo ele também chegou a vencer o concurso de Garoto Fitness. O ensaio de capa foi com o Rafael Cardoso, o Gato de Botas, do programa da Eliana, que era o Garoto Fitness São Paulo 2010, que ele ganhou o concurso de São Paulo e acabou fazendo um ensaio bem bonito. Hoje em dia eu acho que ele está morando fora do Brasil, acho que ele trabalha como apresentador no Chile e não mudou nada ao longo desses 13 anos. E assim a gente termina mais esse capítulo. Gente, eu só vou convidar vocês a justamente, como foi um capítulo de aniversário que falou sobre retrospectiva, para fazer o que o Rafa falou. Comenta aqui embaixo os momentos mais importantes que mais marcaram vocês da história da revista, ou até mesmo se vocês são, tipo, seguidores fiéis aqui do canal, parte da história do canal G em questão que tenha marcado a história de vocês e que fez diferença a respeito da história da G Magazine na vida de vocês também. Quero agradecer muito a vocês aqui comigo essa semana e pedir sempre antes de vocês irem embora. Só dá um pulinho aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações. O Instagram tá aqui embaixo se quiser interagir comigo por lá. Comenta bastante, compartilha o vídeo. E agora eu acho que como a gente está voltando a certa normalidade, porque eu acho que a gente voltou a ter acesso às revistas, se vocês tiverem, tipo assim, dicas ou quiserem dar opiniões do que vocês acham que a gente poderia fazer no canal, não sei, tipo, tentar mais alguém para umas 5 perguntas do Rafa, ou fazer algum top 10 de alguma coisa, comenta aqui embaixo também, que toda ajuda nesse momento que a revista está num momento meio que decaído de editorial, a gente pode trazer coisas mais legais para a gente interagir, tá bom? Até já já!